Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou falar sobre uma coisinha que aconteceu comigo, mais pela experiência que eu acho importante dividir com vocês, porque ela tem a ver com a maternidade de certa forma e ela tem a ver também com a minha situação no momento, né? O que eu como, o jeito que eu tô vivendo. E além disso, ela influenciou no cuidar da minha filha. Então eu quero dividir com vocês o que aconteceu comigo na semana do dia 6 de outubro. Como foi, alguns detalhes que são importantes, até para se por acaso você passar por isso, você não se assustar. Espero que ninguém passe, tá bom? Então vamos lá. O que aconteceu, Andressa? Bom, gente, eu comecei a ter dores no estômago um pouco depois que a Alice nasceu. Uma dorzinha de estômago que surgia às vezes, assim, à noite, a maioria das vezes era à noite, mas dava uns 10 minutinhos, passava, ou era suportável, eu dormia e passava, ou às vezes meu namorado me dava aquela pastilhinha de magnésio e passava. Mas beleza. Foi acontecendo algumas vezes e eu pensando, eu preciso ir num gastro, eu preciso ir num gastro. E aí eu marquei o gastro. Eu fui e a gente conversou, eu expliquei pra ele tudo isso que estava acontecendo, só que eu estava amamentando exclusivamente. Ele falou assim, olha, já que o seu caso não é tão grave, não é de urgência, então vamos deixar para fazer endoscopia quando você conseguir ficar 8 horas sem dar mamar pro seu bebê. Porque assim a anestesia não passa para ela. Porque a anestesia demora para sair do nosso corpo. Quando você faz endoscopia, tem que tomar anestesia e ela demora para sair do corpo. Então, vamos esperar, já que não é tão grave, eu dou até a guia para você. E aí, quando você puder, você faz e depois marca para me trazer. Beleza. Quando foi dia 5 de outubro, 5? Foi dia 5 porque foi na madrugada, do sábado para domingo, do dia 4 para o dia 5, eu comecei com dores no estômago. Só que a dor foi aumentando, aí eu tomei a pastilhinha, não resolveu, foi aumentando. E era uma dor assim, não era insuportável, mas era uma dor aqui, ó, bem aqui embaixo, que dava volta, que ia para as costas e doía assim no meio das costas, nessa direção, parecia que tinha uma corda me apertando. Não era insuportável, mas não tinha condições de dormir, de relaxar, de comer, de nada. E aí eu levantei da cama, eu vim pra sala pra ver se eu conseguia dormir na sala. Eu consegui dar uma cochilada, depois eu acordei, e aí eu fiquei mais um tempo, e aí eu tomei omeprazol, aí eu tomei Eno, e nada passava. Aí eu chamei minha mãe, porque eu não sabia mais o que fazer. E ela me deu um chá, me deu uma outra coisa que eu não lembro. E aí continuou a dor, isso devia ser umas 2 da manhã. E ela falou, vamos pro médico, né? Porque não dá pra ficar com dor. Aí eu fui pro médico. Cheguei lá, esperei, aí a médica me chamou, eu expliquei e tomei 3 medicamentos na veia. Tomei Buscopan, Antac e Plasil. Todos voltados pro estômago, né? Buscopan até mais pra dor, o Plasil é pra vômito, náusea e o Antac é pro estômago mesmo. Ok, tomei na veia, passou a dor, vim pra casa, dormi, acordei lindamente no domingo, fui votar, fui pra casa do meu namorado, passei o dia bem, fui à noite no shopping, tudo certo. Quando foi 1 hora da manhã da segunda-feira, doeu de novo. Ok, aí lá vou eu de novo pro hospital. Claro que eu tentei fazer umas coisas antes. Eu tentei tomar o mesmo remédio que eu tomei na veia, eu comprei pra tentar tomar em casa. Mas não resolveu muita coisa, é diferente, é questão de dosagem. E aí eu não enrolei muito, porque eu já tinha enrolado um dia antes, falei, não vou enrolar, vou direto pro hospital, tomo um remédio, resolvo, volto pra casa e durmo. Fui pro hospital, quando foi 4 horas da manhã eu tomei o remédio, voltei pra casa. Tava bem, não tava mais com dor. Quando foi 7 horas da manhã da segunda-feira, então 3 horas depois, eu tava com dor de novo. Mas como se no dia anterior eu tinha passado bem, né, depois de tomar os remédios e dessa vez não. Ok, por sorte a minha tia veio em casa e eu falei, olha, cuida da Alice pra mim,
Eu dei mamar pra ela, falei, cuida da Alice pra mim, que eu vou pro hospital, eu vou tomar meu remédio. Marquei minha endoscopia pro dia seguinte. E aí eu penso, tomo remédio, passo o dia bem, no dia seguinte faço endoscopia e a gente descobre o que tá acontecendo. Eu tava achando que era uma gastrite complicada e é isso que tava doendo. Ok, aí minha tia ficou com ela, fui pro hospital, cheguei lá, eram umas 11 horas da manhã. Por sorte foi um gastro que me atendeu no pronto-socorro, no mesmo que eu tinha ido, né, no dia anterior, mesmo pronto-socorro. E aí eu expliquei toda a história pra ele de novo. Aí ele falou, eu quero uma ultrassonografia do abdômen. Tá bom. Aí fui lá, fiz a ultrassom, voltei, ele olhou assim, olhou pra mim. Eu tenho uma notícia ruim pra te dar. E aí pronto, né? Aí a coisa já muda de figura, você não sabe o que tá acontecendo. Ele fala assim, eu vou te internar e eu vou te operar hoje à noite. Ah, que bonito! Legal, por quê? Aí ele foi me explicar que assim, eu estava com pedra na vesícula. Parece que a dor é no estômago. Por ter tomado Buscopan, pode ter passado minha dor, não sei, isso ele não explicou. Eu nem perguntei, na verdade, na hora, tava meio em choque. Passou, mas agora não tava mais passando, a pedra tava fixa, tá grande. Minha vesícula está inchada, estava com pus e precisava tirar, porque até aquele momento não era perigoso. O perigo é se ela estourasse, se ela rachasse, porque aí espalhava líquido e podia, como estava com pus, podia dar infecção generalizada. E aí é perigoso. Ah, ok, então eu tenho que tirar. É isso que ele falou pra mim, eu ia ter que tirar a vesícula. Eu não entendo nada dessa parte de medicina, eu nunca procurei entender, porque eu morro de medo de hospital, assim, eu me sinto mal, baixa a minha pressão. Então eu não sabia do que ele estava falando, eu nunca tinha pesquisado sobre isso, eu nunca ouvi falar sobre pedra na vesícula, eu sabia de pedra no rim. Então pra mim era tudo muito novo, mas eu confiei nele porque ele me pareceu um médico que sabia do que estava falando, ele me tranquilizou. Aí eu liguei pra minha mãe, expliquei, liguei pro namorado, expliquei, claro que minha mãe já ficou em desespero um pouquinho, né? E beleza. Aí eu comecei a fazer os exames que ele pediu, tinha que fazer exame de sangue, tinha que fazer raio-x, tinha que fazer eletro, tinha uns medicamentos para eu tomar para passar a dor, para poder fazer a cirurgia. Então eu comecei a fazer esses exames, eu estava sozinha lá, minha mãe veio à tarde só, fez os exames, fui pro quarto, tava tomando medicação e minha mãe chegou, era umas 3 da tarde. E aí eu fiquei lá esperando, quando foi umas 7 da noite fiz a cirurgia, muito rápida por sinal, tomei anestesia geral, nem vi, mas ela foi muito rápida, disse minha mãe que ficou esperando. E ele tirou a vesícula com 3 furinhos na barriga, um no umbigo, um rasguinho assim de um lado e um furinho do outro. Isso foi há 2 semanas atrás, exatamente. E eu tô super bem já tô super recuperada, já tô dirigindo, já tô pegando a Alice no colo, tô fazendo tudo já. Eu só não posso fazer esforço, porque assim, vamos lá, fiz a cirurgia, né? Voltei pro quarto, claro que tava dolorido, afinal de contas mexeram lá dentro de mim e tiraram o negócio de mim, óbvio que tava dolorido. E eu voltei pra casa no dia seguinte à tarde, né? Então eu operei às 7, quando eram umas 4, 5 horas eu tava em casa já do dia seguinte. Eu podia andar, eu podia comer coisas leves, eu não podia fazer esforço e não podia pegar meu bebê no colo. Ela tava com 6 quilos mais ou menos. Então, recomendaram para não pegar ela agora no começo. Eu tomei antibiótico, eu tomei um remédio para o estômago e remédio para dor, só. Remédio para o estômago é mais por conta, não que mexeu no estômago, mas mexeu na questão da digestão, né? Então foi mais por isso. Mas era um remédio horrível, que me dava insônia, me dava tontura, bem complicadinho ele. Mas eram só 5 dias, tomei direitinho, tudo bem. E antibiótico normal. E eles disseram que eu podia amamentar. Mas no dia que eu saí, eu fiquei com medo de amamentar, porque eu tomei muito medicamento na veia lá no hospital, tomei até Tramal. Então eu falei, não, na quarta-feira eu amamento, né? Deixa eu sair um pouquinho desses medicamentos. Mas mesmo assim, eu acho, né, que deve ter ficado o gosto, deve ter influenciado, porque a Alice não queria mamar. Ela nunca negou mamar, mas ela não queria. Eu chegava assim, ela mamava um pouco, soltava, aí chorava. Eu colocava de novo, mamava um pouco, soltava e chorava.
não chegava a 10 minutos. Eu tentava nos dois, não chegava a 10 minutos. Isso, para quem mamava 30, 40 minutos seguidos em um só, é estranho. Aí teve momentos assim que ela chegou a não querer nem pegar o peito, tive que dar só mamadeira. E nisso meu leite foi diminuindo muito, porque, óbvio, se o bebê não mama, você não produz, né? É consequência. E aí tava muito vazio até, mas o máximo que eu conseguia fazer ela mamar eu tentava. Eu não tava conseguindo mais dar que era pra ser assim, né? Uma mamadeira e um artificial. Uma mamadeira e um artificial. Eu não conseguia mais fazer. Porque ela tava negando. Eu tinha que dar a mamadeira quase todas as vezes. Então foi essa semana assim de recuperação. A primeira semana foi um pouco complicada. Eu senti bastante dor. Eu dormi muito. Por sorte, minha tia veio todos os dias e ficou com a Alice pra mim. Ela segurava, ela dava pra mim pra dar mamar, ela pegava de volta. Então eu não tenho do que reclamar, eu consegui me recuperar muito bem. Mas a semana foi muito difícil, toda hora parecia que estava piorando, piorando, piorando. Isso eu fiz cirurgia na segunda. Quando chegou no sábado, de repente eu melhorei. De repente eu tava melhor, eu não tava mais andando curvada, eu tava andando reta, não tava doendo tanto. No domingo eu tava melhor ainda. E na segunda-feira eu fiz o retorno com o médico. Ele pediu pra eu voltar lá no PS mesmo. Ele olhou, tava boa a cicatrização, perguntou se tava doendo, eu falei que não. Então ele deu uma examinada, a gente conversou um pouco e ele viu que tava tudo bem. Aí ele me liberou de tudo, só tá liberada, pode dirigir, pode pegar seu bebê, só não pode fazer esforço físico, né? Não vai fazer mudança, não vai ficar carregando móveis por aí, não vai ficar fazendo academia, né? Mas do resto tá liberado. Que bom. Recuperação, olha, tá ótimo, tô ótima, não tive mais dores, né? Claro, a pedra que saiu é grande. E eu tô só com os furinhos que já estão quase cicatrizados já. O dentro do umbigo tá tudo cicatrizado já. Só os outros dois estão um pouquinho menos. Mas tá tudo bem agora. Então assim, foi um susto. Foi uma semana um pouquinho difícil. Mas tudo bem, tudo certo. Melhor assim do que vai deixando, de repente o treco estoura, né? Vai saber. Então foi por isso que eu não gravei vídeos. Foi por isso que eu não apareci. Foi por isso que a Alice quase não quis mais mamar, várias coisas que eu deixei de fazer por conta dessa semana que foi um pouco turbulenta. Mas agora tudo bem. Eu achei legal compartilhar com vocês porque foi uma experiência ruim, mas foi uma experiência construtiva pra mim, né? Uma coisa assim que me fortaleceu. Eu percebi que eu sou um pouco mais forte do que eu imaginava em relação ao hospital. Eu me mantive tranquila antes da cirurgia, eu me mantive calma, eu não me desesperei, eu achei que se eu tivesse que fazer uma cirurgia eu ia entrar em pânico, mas eu não entrei. E o problema mais foi a falta de segurar o bebê, mas já tá resolvido já. Então é isso, deixem seus comentários que eu quero ver, e um beijo, até a próxima, tchau!